Laura é uma mãe solteira dedicada, e seu filho Gabriel é o centro de sua vida. Seu ex-marido, pai de Gabriel, percebendo nos primeiros anos que o menino tinha dificuldades para andar, os abandonou assim que o diagnóstico fora confirmado pelos médicos. Gabriel jamais andaria sem a ajuda de muletas. Não irei suportar os olhares e cochichos das pessoas, justificou o pai de Gabriel. Laura implorou para que ele não os deixasse naquele momento delicado de suas vidas. Por favor, nós precisamos de você, suplicou Laura. Pense no nosso filho. Ele irá crescer sem o pai. Mas os argumentos de Laura não foram suficientes para convencê-lo, e ele os abandonou à própria sorte. Laura ficou devastada e chorou por vários dias. Sua amiga Denise lhe ajudou a cuidar de Gabriel neste período tão difícil, e assim que Laura se sentiu mais conformada, saiu em busca de um emprego que pudesse sustentar a si e ao seu filho. Passado alguns dias, conseguiu um trabalho em uma casa de família que ficava a 40 minutos de sua casa de ônibus. Laura começou a encarar as adversidades como fontes de aprendizado e crescimento para a sua vida e a de seu filho. Ela sabia que as coisas não seriam fáceis, mas não ia desistir. Não era uma mulher de desistir facilmente diante das adversidades. Sua rotina agora era acordar, preparar Gabriel para ir para a escolinha e, depois de deixá-lo lá, seguia rumo ao seu trabalho. Mais tarde, passava na casa de sua tia Maria, que morava a 5 quarteirões de sua casa. Tia Maria buscava Gabriel na escolinha, pois ela não conseguia chegar a tempo de pegá-lo. Depois, ela e Gabriel seguiam até a sua casa para iniciar a mesma rotina no dia seguinte. Gabriel, apesar de sua deficiência, sempre foi um menino cheio de energia e curioso, como qualquer criança de sua idade. No entanto, com o passar dos anos, Laura começou a notar que ele era diferente em um sentido. Sua inteligência era notavelmente acima da média das crianças de sua idade. Aprendeu a ler e escrever muito antes de seus coleguinhas, e sua habilidade em resolver cálculos complexos para a sua idade já era notada por sua professora. Laura não tinha muita instrução. Frequentara a escola, mas logo teve de parar para ajudar no sustento de sua casa. Quando conheceu o pai de Gabriel, era ainda adolescente e ficou grávida no 2º ano de namoro. Parou de trabalhar assim que foram morar juntos, mas Laura estava determinada a ajudar Gabriel no que fosse preciso para que ele desenvolvesse ao máximo o seu potencial. Ela não iria poupar esforços para que o seu menino tivesse toda a ajuda necessária para realizar todos os seus sonhos. Laura se dedicou a encontrar formas criativas de estimular a mente de Gabriel. Todo o dinheiro que sobrava, ela comprava jogos e quebra-cabeças para Gabriel desafiar suas habilidades. Ela ficava maravilhada ao ver a facilidade com que ele resolvia enigmas e criava boas estratégias nos jogos que ela comprava com tanto sacrifício. Ela sabia que a deficiência de locomoção não era um obstáculo para a mente brilhante de seu filho e sempre o elogiava. "Esse é o meu garotinho. Parabéns, meu amor." Gabriel olhava com os olhos brilhantes para a sua mãe e sorria com ternura, agradecendo o elogio. Devido à dupla jornada que agora precisava encarar de frente, Laura estava sempre se sentindo exausta, mas ao mesmo tempo estava genuinamente feliz de ver que, mesmo enfrentando muitos obstáculos e adversidades, o seu lindo menino estava se desenvolvendo ao máximo. E isso já era motivo suficiente para agradecer a Deus toda a força e coragem que Ele estava dando a ela para continuar. À medida que Gabriel crescia, novas situações desafiadoras surgiam, e a principal delas era a falta de acessibilidade na escola onde ele estudava. Infelizmente, muitas instituições educacionais não estão preparadas para lidar com situações especiais, como é o caso da escola de Gabriel. O menino sofria com a sua mobilidade reduzida e precisava urgentemente que fossem feitas adaptações para que o seu sofrimento ao menos diminuísse. Determinada e corajosa, Laura estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para garantir que seu filho recebesse a educação e os cuidados adequados. Ela sabia que a jornada seria desafiadora, mas estava determinada a superar cada barreira que surgisse em seu caminho. Laura não se deixou abater
e decidiu lutar por uma educação inclusiva para seu filho. Ela começou pesquisando sobre os direitos de crianças com necessidades especiais e descobriu que existiam leis que garantiam o acesso igualitário à educação. Determinada, Laura entrou em contato com a escola. Demorou um tempo para que fosse atendida, e quando finalmente conseguiu, agendou uma reunião com a direção. Durante a conversa, ela expôs suas preocupações e exigiu que medidas fossem tomadas para garantir que seu filho recebesse todo o suporte necessário. Após algumas semanas de negociações, Laura conseguiu convencer a escola a implementar adaptações para Gabriel. A direção prometeu fazer modificações no ambiente físico, como rampas de acesso e corrimãos, além de disponibilizar recursos educacionais especializados. Mas informou que isto levaria tempo e seria necessário obter recursos financeiros para realizarem as mudanças. De início, somente a rampa de acesso na entrada da escola era possível ser feita. Laura ficou um pouco desanimada com o desfecho das negociações, principalmente porque já estava há muitas semanas insistindo na implementação delas. Gabriel tentou tranquilizá-la, dizendo que tudo bem se as modificações na escola demorassem, pois ele já estava grato a ela por ter tentado diminuir o seu sofrimento. "Te amo muito, mãezinha. Muito obrigada por tudo", Gabriel agradeceu. Laura não pôde conter as lágrimas. Ao mesmo tempo que estava triste por não ter conseguido tudo o que o seu filho merecia para facilitar a sua vida escolar, estava feliz por ver seu esforço ser reconhecido por seu amado Gabriel. Isso não tinha dinheiro que pagasse. Mas a batalha de Laura não se limitava apenas à escola. Ela também enfrentava o preconceito de alguns parentes que não acreditavam no potencial de Gabriel e sentiam um pouco de inveja por ele ser tão inteligente. Em encontros familiares, Laura percebia os olhares de desdém e ouvia comentários que questionavam as habilidades do seu filho. Isso a entristecia profundamente, mas ela se recusava a deixar que esse tipo de maldade prejudicasse a autoestima de Gabriel. A família de Laura sempre pareceu unida e solidária, mas à medida que o tempo passava, as máscaras começaram a cair. Comentários desagradáveis e desencorajadores começaram a surgir como um veneno que se espalhava silenciosamente. Os parentes, que antes expressavam apoio, agora pareciam empenhados em minar os esforços de Laura e diminuir a autoestima de Gabriel. Em um domingo, durante um almoço em família, as palavras negativas começaram a ser derramadas como um aguaceiro implacável. Tio Carlos, que sempre foi considerado um homem gentil, fez comentários sarcásticos sobre o emprego de Laura. "Trabalhar em casa de família? Você está se contentando com migalhas, Laura. Devia procurar algo que lhe desse mais dinheiro", disse ele com um sorriso cínico. Os olhos de Laura encontraram os de Gabriel. Eles sabiam que a jornada não seria fácil, mas estavam decididos a não deixar que palavras tóxicas minassem a confiança que tinham. A tia Maria, por sua vez, dirigiu seus comentários desencorajadores a Gabriel. "Esse sonho de uma vida melhor é bobagem, meu querido. Na vida real, as coisas não são tão simples. Você vai acabar se decepcionando", disse ela, balançando a cabeça com desaprovação. "E talvez você nem seja tão inteligente assim. Isso é só exagero da sua mãe", provocou a senhora. Laura já ia responder à provocação, mas Gabriel pediu balançando com a cabeça que ela não respondesse. Enquanto as palavras negativas continuavam a voar pela mesa, Laura e Gabriel permaneciam firmes. Eles haviam aprendido que o verdadeiro poder residia em sua resiliência e capacidade de ignorar as críticas destrutivas. Mas Gabriel ficou cansado de tantas críticas e, com a cabeça erguida, começou a responder com calma às provocações. "Eu entendo que nem todos compartilhem da mesma visão, mas minha mãe e eu estamos determinados a fazer o nosso melhor. Acreditamos que podemos superar as dificuldades e assim conseguirmos um futuro melhor para nós sem tantas privações." Gabriel continuou falando e parecia um adulto em um corpo de criança respondendo: "E sim, eu sou muito inteligente e vou utilizar isso a meu favor. Vou estudar muito, vou me formar e darei uma vida melhor para a minha mãe. Assim ela não terá de trabalhar tanto."
Todos na mesa se olharam e ficaram espantados com as palavras claras e maduras de Gabriel. Laura só pensava: esse é o meu garoto. Após o almoço, Laura e Gabriel foram para casa. Sentados na sala, sorriram. Aquelas palavras não tinham o poder de definir quem eles eram ou o que poderiam conquistar. Em vez de se deixarem abalar, decidiram usar aquela experiência como combustível para realizarem os seus sonhos. Assim, enquanto as nuvens de negatividade pairavam sobre eles, Laura e Gabriel escolheram seguir em frente, guiados pela luz da esperança e pela convicção de que o amor e a determinação podem superar até mesmo os obstáculos mais difíceis. Os dias seguintes foram desafiadores, e eles permaneceram focados em seus objetivos. Sobre as críticas e desencorajamentos, encontraram forças dentro de si para continuarem avançando. A vida melhor que buscavam não seria conquistada facilmente, mas estavam determinados a construí-la juntos, resistindo às tempestades que surgiam no caminho deles. Os anos voaram como um falcão peregrino, e Gabriel, o pequeno menino que enfrentou adversidades ao lado de sua mãe, cresceu para se tornar um jovem brilhante e determinado. Sua inteligência excepcional e sua paixão pela aprendizagem o destacaram ao longo dos anos. E agora, diante de um novo capítulo em sua vida, ele se preparava para ingressar em uma renomada faculdade de medicina. Laura, sempre ao lado de seu filho, sentia um misto de emoções enquanto assistia Gabriel trilhar seu caminho rumo aos seus sonhos. O orgulho transbordava em seu coração à medida que observava o fruto do trabalho árduo e da resiliência deles. A mudança para a faculdade de medicina representava não apenas um novo começo para Gabriel, mas também a realização de um sonho acalentado por muitos anos. A jornada que ele percorreu desde a infância até esse momento não tinham sido fáceis, mas cada desafio enfrentado tinha moldado o jovem determinado que agora se preparava para abraçar a carreira médica. O primeiro dia de aula foi um marco na vida de Gabriel. Os corredores da faculdade eram testemunhas silenciosas do brilho nos olhos do rapaz, que absorvia cada detalhe com entusiasmo e curiosidade. Laura olhava para seu filho com admiração. Ela recordava os momentos desafiadores que compartilharam e os sacrifícios feitos para chegarem até ali. Imaginar Gabriel entre os futuros médicos era o resultado do poder da perseverança e da dedicação. À medida que os anos avançavam, Gabriel mergulhava nas complexidades do mundo da medicina. Seu comprometimento, aliado à sua habilidade excepcional, logo o destacou entre os colegas. Laura acompanhava de perto cada conquista, assistindo ao florescer do sonho que seu filho nutria desde a infância. No dia da formatura, uma onda de emoção envolvia a cerimônia. Laura, sentada na plateia, juntamente com sua amiga Denise, olhava para Gabriel, que agora era Dr. Gabriel, com lágrimas de alegria nos olhos. Ele havia alcançado o que muitos consideravam impossível. O diploma de medicina não era apenas um pedaço de papel, mas o resultado de anos de dedicação, superação e paixão pela cura. Laura abraçou Gabriel com orgulho, sabendo que a jornada deles tinha culminado em um momento de triunfo. O futuro estava repleto de possibilidades para o jovem médico. E Laura, que sempre acreditou no potencial de seu filho, sentia-se realizada ao vê-lo seguir seu destino com confiança e determinação. Parabéns, meu filho. Você merece tudo isso de bom que está acontecendo para você. Parabéns para nós. A senhora é a principal responsável por todo o meu sucesso. Gabriel respondeu abraçando Laura demoradamente. Eu te amo muito, mãe. Laura não se conteve e deixou as lágrimas caírem por seu rosto. Assim, enquanto a vida continuava a desdobrar-se diante deles, Laura e Gabriel celebravam não apenas as conquistas acadêmicas, mas a força inabalável do amor que os guiou ao longo de uma jornada extraordinária. A notícia da formatura de Gabriel foi comentada por toda a vizinhança. Não era comum na pequena cidade em que moravam as pessoas se formarem na faculdade, principalmente em medicina. Por todo o lugar que se passava, a história de vida de Gabriel era comentada, e por vezes ouvia-se suspiros de admiração e inspiração nas rodas de conversa. Não se sabe como,
Mas a notícia chegou aos ouvidos do pai de Gabriel, que morava em um bairro vizinho. Laura sempre soube que o ex-marido estava por perto, porque sempre alguém comentava de tê-lo visto pelas redondezas. Ela sempre sofreu calada sobre isso. Sabia que ele estava por perto, e a ideia de que estava por ali, mas não ia visitar o filho, a deixava completamente triste. Mas nunca foi tirar satisfações. Se ele não quer vir nos visitar, azar o dele, pensava ela, pois é ele quem está perdendo de não conviver com o filho. Gabriel nunca tocara no assunto. Sabia que toda a história causava muita dor e sofrimento para a sua mãe, e como era muito inteligente, já havia deduzido do porquê de ter crescido sem o pai. Não precisava que ninguém lhe contasse sobre este assunto. Ele sentia falta, mas pensava exatamente como a sua mãe. Se o seu pai gostasse deles, estaria com eles, sem meias conversas ou justificativas que não se levavam a nada. É assim que um verdadeiro pai deve ser, pensava Gabriel. Um belo dia, alguém estava na frente da casa de Laura batendo palmas para chamar a atenção. "O de casa!" gritava alguém lá fora. Laura se perguntou quem poderia ser aquela hora, pois não estava esperando por ninguém. Foi ver quem era, e para a sua surpresa, era o pai de Gabriel. Estava mais velho, mas Laura poderia reconhecê-lo mesmo que se passassem 80 anos. O homem que os abandonou à própria sorte no passado, pois não podia aguentar os olhares e comentários das pessoas a respeito da condição física de seu filho, estava ali, em frente à sua casa, chamando por eles. "Laura, preciso falar com você." O homem começou falando como se tivessem se visto no dia anterior, como se não tivessem passado longos anos desde a sua partida. "Eu não tenho nada para falar com você", respondeu Laura. "Por favor, vá embora." "Eu quero ver o meu filho", falou o homem um pouco mais alto. Laura não podia acreditar no que estava ouvindo. Deu de ombros e, com os braços cruzados, continuou. "E por que só agora?" Ela sabia a resposta, mas provocou-o só para ver se ele teria coragem de dizer a verdade. Dizer com todas as letras que só estava procurando por eles, porque seu filho tinha se formado em medicina, e que agora, um futuro com mais esperança de dias melhores, estava iniciando na vida dos dois. "Eu quero ver o meu filho. Pedir perdão a ele e a você", respondeu o homem. "Isso não faz diferença nenhuma agora", continuou Laura. "É melhor você ir embora." "Eu não vou embora daqui sem antes falar com o Gabriel", gritou o homem. "Pois então que fique de pé aí fora esperando até cansar", respondeu Laura batendo a porta com toda a força. Quando ela se virou, viu Gabriel andando com dificuldade em sua direção. Ele tentou ir o mais rápido que conseguiu assim que os gritos começaram. Não conseguiu ouvir toda a briga, mas percebeu que se tratava de seu pai do lado de fora da casa. Laura explicou tudo o que aconteceu a Gabriel e disse-lhe que se quisesse reatar os laços de convivência com o seu pai, ela não iria se opor, pois era uma decisão que Gabriel devia tomar sem sua interferência. O que Laura deixou bem claro para seu filho era que jamais reataria o casamento com o seu pai, pois não podia perdoá-lo por ter sido tão cruel no passado com eles. E porque queria manter a sua promessa de que se ele fosse embora era para sempre, não tinha volta. Gabriel apoiou sua mãe totalmente e tinha o mesmo modo de pensar. Quando alguém gosta de você, ela te ama pelo que você é, e não pelo que você pode dar em troca desse amor. Amor não se compra, se conquista. Gabriel e sua mãe se abraçaram. Estiveram e estariam juntos sempre. Não importava o que acontecesse. Quanto ao pai de Gabriel, resmungou mais 2 ou 3 frases lá fora e depois seguiu rua abaixo. Tentou mais algumas vezes contato com eles, mas sem sucesso. Nenhum dos dois o queriam de volta em suas vidas. Gabriel, com sua notável inteligência e coração compassivo, continuou a brilhar em sua carreira médica. Seus dias eram preenchidos com casos desafiadores, e ele dedicava seu tempo não apenas a curar corpos, mas também a inspirar almas. O jovem médico tornou-se um exemplo para pessoas com deficiência em todo o mundo, mostrando que as limitações físicas não eram barreiras intransponíveis,
mas desafios a serem superados com determinação e perseverança. Sua história inspiradora foi compartilhada em palestras e artigos, servindo de guia para aqueles que enfrentavam adversidades. Gabriel não apenas tratava pacientes, mas também promovia uma mensagem de inclusão e aceitação, desafiando estereótipos e quebrando barreiras para criar um mundo melhor. Laura assistia ao sucesso de Gabriel e ao impacto positivo que ele tinha no mundo, sentindo um orgulho imenso. Ela não apenas havia guiado seu filho durante os tempos difíceis, mas juntos haviam construído uma história de resiliência, amor e superação. A família, agora unida por laços fortalecidos, tornou-se um exemplo vivo de que é possível superar desavenças e construir uma nova narrativa. Os encontros que antes eram desagradáveis e com palavras amargas, agora eram preenchidos com risos genuínos e histórias compartilhadas. Tio Carlos, tia Maria e os demais familiares contavam suas realizações e ouviam as de Laura e Gabriel com um sentimento de felicidade, fazendo com que as conquistas não fossem unicamente da pessoa que a contava, mas sim de toda a família. Enquanto todos riam e conversavam durante um desses almoços em família, Laura e Gabriel se olharam e, com um sorriso lindo no rosto, disseram um ao outro: "Eu te amo muito, mãe. Obrigado por tudo." "Eu te amo mais, meu filho. Tenho muito orgulho de você", respondeu Laura. "Eu é que tenho muito orgulho e sorte de ter uma mãe tão linda e maravilhosa como você", acrescentou Gabriel. Os dois se abraçaram com carinho. Assim, o fim desta história não é apenas o fechamento de um capítulo, mas a abertura de novos horizontes de uma jornada extraordinária. Laura e Gabriel, através de suas experiências, continuaram a inspirar outros a acreditarem na força do amor e na capacidade de cada indivíduo de brilhar, independentemente das adversidades.